Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12, versículo 11. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Nos diz a palavra do Senhor: quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Palavras do Senhor para as nossas vidas. Amados, realmente a correção não é coisa boa, não é verdade? À primeira vista, correção não é coisa boa. Quando você é corrigido, isso te traz o constrangimento, isso traz uma série de problemas para você. Você muitas vezes reluta, você acha que não está errado, você acha que não é desse jeito, que é daquele jeito, enfim. Geralmente as pessoas não gostam de correção. Não é bom ser corrigido. É até constrangedor. Mas a palavra de Deus nos fala que a correção é válida, a correção é boa. O servo do Senhor, irmãos, o servo do Senhor muitas vezes necessitam desta correção. Necessitam que alguém chegue até ele e fale do pecado, fale do erro, não se cale. O grande problema, irmãos, é que as pessoas estão calando com relação ao pecado dos demais. O próximo está no pecado, você não quer nem saber, você não quer se envolver, você não quer colocar teu dedinho no problema. Não quero me envolver, isso aí o pastor se vira, coisa do líder, enfim, eu não quero me envolver nessa situação. Mas eu quero afirmar para vocês que quantas vezes alguém chegar para nós e falar: olha irmão, olha irmã, não é dessa forma. Reveja teu conceito, reveja teu princípio, veja se você não está andando segundo a carne, veja se você não está andando segundo o teu próprio entendimento. Isto, amados, é o Espírito Santo de Deus que nos usa para indicar às pessoas o caminho correto e também trazer a revelação do pecado às suas vidas. Nós não podemos nos calar. Essa cultura que nós temos, uma cultura que toma todo o nosso ser, que amarra a nossa forma de agir. A cultura é que nós não podemos agir em determinadas áreas, não procede à luz da palavra de Deus, irmãos, não procede à luz da palavra do Senhor, mas é preciso que estejamos prontos para que a cada instante, para que a cada minuto sejamos instrumentos nas mãos do Senhor, instrumentos para pregar a palavra, instrumentos para corrigir quanto necessário, instrumentos para ensinar, sim, ensinar o caminho certo e dar a orientação correta para que as pessoas voltem para o caminho que conduz para a presença do Senhor. A Bíblia diz: quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. É assim mesmo que acontece, amados. Quando você corrige ou é corrigido, muitas vezes você não sente-se bem, a pessoa que é corrigida também não sente-se bem, mas no decorrer dos dias, no desenrolar da vida, aquelas palavras, elas serão bênção na vida da pessoa que necessitava, Mas há algo interessante, amados. Para que nós possamos ter a autoridade para a correção, a autoridade para o aconselhamento, não é necessário que tenhamos um título, sejamos diácono, presbítero, apóstolo, pastor, enfim. Não é necessário que você tenha um título, mas algo você precisa ter, algo você precisa carregar em si. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus, você precisa carregar o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo, meu irmão, é o Espírito Santo que te conduz, é o Espírito Santo que coloca na tua boca a palavra correta, a palavra certa, a palavra que funciona como bálsamo, que funciona como remédio, que cura a pessoa do seu mal, cura a pessoa da sua enfermidade. Mas para que isso seja verdade, somente com o Espírito Santo de Deus, no mover do Espírito Santo do Senhor.
Muitas vezes as pessoas, amados, se dão muito mal nessa situação porque estão fazendo na carne, estão apontando o dedo, ao invés de chamar e corrigir no amor de Cristo Jesus, de orientar no amor de Cristo Jesus. As pessoas são levadas a agirem na carne e agem como se fosse dona da verdade, donas únicas da verdade. Não funciona assim, irmãos. Nós precisamos mortificar-nos para que a ação do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, para que aquele que recebe a correção, a orientação, a direção, o conselho, veja que estamos falando no Espírito Santo de Deus, que não somos nós que estamos falando, mas é o Espírito Santo do Senhor, é a direção do Espírito Santo de Deus, é o falar do Espírito Santo do Senhor. Mas, para que isso ocorra, nós vamos voltar para o princípio de todas as coisas, para o princípio da vida cristã. A Bíblia diz que sem santidade é impossível ver a Deus, sem santidade é impossível ter comunhão, unidade, andar com o Senhor. Se não houver santidade, amados, é impossível que você receba a autoridade, o discernimento, para que a tua palavra tenha poder curativo, tenha poder de remédio, poder para sarar os corações. Sim, se você não tiver o mover do Espírito Santo, é impossível, mas para que esse mover seja de fato uma realidade, também é necessário que haja santidade, porque sem santidade você não abre porta no teu coração para o Espírito Santo de Deus, e se a porta estiver fechada, o Espírito Santo não te usa, o Espírito Santo de Deus não vai usar você, e com certeza as tuas palavras serão apenas aquelas que sairão do teu entendimento, sairão da tua cabeça, da tua forma de entender a questão. E nem sempre, irmãos, esta é a solução. Nós precisamos estarmos cheios do Espírito de Deus, porque quando cheios do Espírito Santo do Senhor, aí sim nós vamos corrigir, vamos falar, vamos testemunhar, e as pessoas serão profundamente abençoadas pelo Senhor, profundamente abençoadas. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos diversas orientações nesse aspecto. Nós vemos também diversos exemplos, pessoas que foram usadas pelo Senhor para levar o conserto, para levar a palavra de restauração. Foram pessoas usadas poderosamente pelo Todo-Poderoso, mas quando você faz uma análise da vida daquela pessoa, você verá facilmente que eram pessoas que viviam em comunhão, comunhão íntima com o Senhor, comunhão íntima com o Pai Eterno. Você que me ouve, você que está ouvindo esta palavra, eu quero que fique gravado no teu coração uma palavra de correção. Uma palavra de correção que nesse momento vou liberar sobre você. Olha, observe, ouça com atenção. Desejas ter comunhão com o Senhor? Queres ir para o céu? É preciso abandonar o pecado. É preciso abandonar o pecado e toda a aparência do mal e encher-se com o Espírito Santo de Deus. É preciso encher-se com o Espírito Santo de Deus, buscar a santidade, meu irmão, buscar a santidade. Santidade é viver separado do pecado. A vida santa é aquela que não comunga, que não tem comunhão com o pecado, nem tampouco com aquilo que leva ao pecado. A vida santa, ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. A vida santa é aquela que é impulsionada pelo vento do Espírito, Faz-me lembrar Filipe. Filipe estava em determinado local e o Espírito de Deus falou: olha só, Filipe, há alguém lendo a palavra na sua carruagem, mas ele não entende. Vai, explica para ele, vai, fala para ele, vai, aconselha aquele homem, vá, diga a verdade da palavra para que ele entenda. Filipe, um homem que estava em comunhão com o Senhor, que estava ligado com Deus,
Filipe estava à disposição. Filipe estava à disposição do Senhor. No mesmo instante, meu irmão, ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao encontro do eunuco. E ali chegando, o eunuco estava lendo a palavra, mas não compreendia, não tinha revelação, não tinha o Espírito de Deus para dar-lhe a revelação necessária. Ele não tinha o Espírito Santo de Deus, ele não tinha um revelador da palavra. Filipe, usado pelo Senhor, Filipe, usado poderosamente por Deus, encostou naquela carruagem, acessou aquela carruagem, e foi boca do Espírito Santo, e foi boca do Espírito Santo na vida daquele homem. Explicou a palavra, ensinou a palavra, orientou-o como seguir ao Todo-Poderoso, como seguir a Cristo, e por fim batizou aquele homem, e aquele homem tornou-se um seguidor do Senhor. É preciso estar na disposição do Espírito, estar pronto. Está pronto para ser chamado e direcionado, está pronto para ser chamado e levado pelo Espírito a trabalhar, levado pelo Espírito a fazer a obra, levado pelo Espírito a pregar o Evangelho, levado pelo Espírito a aconselhar, levado pelo Espírito a corrigir a pessoa, fazendo-o voltar, fazendo-o estar no caminho correto, que é o caminho de luz, que é o caminho do Senhor, que é o caminho, e o caminho é Cristo Jesus. Amados, você precisa colocar-se à disposição do Senhor. Você precisa colocar-se à disposição de Deus. Nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor, e isso de uma forma intensa, de uma forma poderosa. Eu, teu irmão Elias Oliveira, preciso cada dia mais buscar a presença do Senhor, consagrar-me a Ele, vivenciá-lo, amá-lo e dedicar-lhe por completo a minha existência, para que desta forma eu tenha esta comunhão com o Senhor. Você que me ouve, meu irmão, onde quer que você esteja, não é suficiente ser membro de uma igreja, não é suficiente ser membro de uma igreja, cantar no coral, talvez seja alguém que louve por aí, não é suficiente, é preciso buscar o que é fundamental, e fundamental na nossa vida com Cristo Jesus é a santidade, porque sem santidade é impossível ver a Deus. Se não houver santidade na tua vida, impossível ver a Deus. Lembre-se disso, palavra de correção, palavra de conselho para a tua vida, palavra de conselho para a tua vida. Se você não estiver vivendo em santidade, você pode fazer todas as coisas que você possa imaginar, cantar no coral, tocar na igreja, dizimar, ofertar, fazer campanhas, enfim, você pode fazer toda a programação que a igreja colocar diante de você, mas se não houver santidade, as tuas obras não subirão como aroma agradável diante das narinas, as narinas do nosso Senhor. Não subirão, serão palavras, serão ações que ficarão apenas no nível do homem, mas não subirão, não serão aprovadas pelo Senhor, porque a base de tudo, meu irmão, é a santidade. Lembre-se disso, você que me ouve, quando você quiser fazer alguma coisa para o Senhor, desejar receber um milagre de Deus na tua vida. Ah, Elias Oliveira, eu preciso de um milagre na minha existência, eu preciso de um milagre na minha vida. É preciso abandonar o pecado, é preciso mortificar a carne precisa ser crucificada para que o Espírito Santo de Deus sobressaia, para que o Espírito Santo de Deus venha agir através de você. Não esqueça, jamais te esqueças dessa verdade. Se você fizer apenas na carne, os efeitos serão muito pequenos, mas se você santificar a tua vida, encher-se com o Espírito Santo de Deus, com certeza serás um instrumento útil nas mãos do Senhor, e serás usado poderosamente, tal qual o apóstolo Paulo foi usado. O apóstolo Paulo, ele teve um chamado na vida dele, mas ele deixou o pecado, ele deixou a vida que ele tinha antes, ele abandonou tudo aquilo que era
importante para ele, porque ele considerou que o mais importante era seguir a Cristo Jesus. O mais importante era fazer a vontade do Senhor. E quando ele entendeu essa realidade, meu irmão, ele abraçou a causa do Senhor de uma forma intensa, poderosa, e nada o afastou da presença do Senhor. Nem mesmo os problemas que o atormentavam, a possível enfermidade, nada o afastou da presença do Senhor. As prisões, os apedrejamentos, as difamações, nada o afastou do Senhor, porque quando nós estamos fundamentados no alicerce que é Cristo Jesus, nós vamos buscar uma vida de santidade, e quando nós estamos em santidade, nós vamos desenvolver intimidade profunda com o Senhor. E quando nós estamos plantados, alicerçados, grudados no Senhor, nada pode tocar na gente, Nos diz a palavra de Deus, quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Talvez você esteja ouvindo esta palavra e não esteja sendo concordante com ela. Talvez você fale, não é bem assim, não é bem desta forma. O Senhor sabe que eu sou humano, que eu sou fraco, que eu estou propenso ao pecado. Sim, claro, Deus sabe dessas situações, claro que sabe. Mas o Senhor também sabe que é possível, totalmente possível, vivermos em santidade, vivermos em retidão. E mesmo que você não concorde com esta palavra, mesmo que esta palavra entre pelos teus ouvidos como um som que não te agrada, eu quero falar para você, persista, não desista da audição, continue ouvindo, porque hoje o Espírito Santo de Deus quer mudar a tua vida. Hoje o Espírito Santo de Deus quer te colocar no caminho de salvação. Hoje o Espírito Santo de Deus quer falar ao teu coração. E o Espírito de Deus fala para você, deixa o pecado, deixe as más práticas, deixe aquilo que te afasta do Senhor, deixe aquilo que mortifica o Espírito. Presta atenção, deixe aquilo que mortifica o Espírito, mas abrace a Jesus Cristo, abrace o Senhor. Ame o Senhor com todas as tuas forças, ame o Senhor com todas as tuas forças, porque quando nós amamos a Deus com todas as nossas forças, nós vamos, mesmo que os ventos soprem o contrário, mesmo que tudo mostre-se complicado, difícil, mas nós vamos, porque nós nadamos contra a correnteza deste mundo, nós vamos contra este mundo, porque esta é a orientação do Senhor, e nós temos um alvo, e o nosso alvo é chegar na Canaã celestial, é estarmos com o Senhor todos os dias da eternidade, se na eternidade houver dias, claro, mas estarmos para todos sempre com o Senhor, glorificando a Deus, exaltando o Senhor, engrandecendo-o com o nosso viver, com a nossa vida. E vale ressaltar, irmãos, que esta glória começa ainda aqui na terra. Muitas vezes nós estamos esperando apenas a glória para o dia eterno, para o dia que nós estivermos na glória, nos céus. Mas eu quero afirmar para você que quando nós aceitamos a Cristo Jesus, você que me ouve, a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia nos diz que nós vamos viver o reino celeste. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo Jesus, passamos a viver as verdades celestiais, passamos a viver aquilo que é do Senhor, e este mundo torna-se estranho para nós, esse mundo torna-se lugar de horror, lugar de dificuldades, lugar de problemas, mas a Bíblia nos afirma também que aqui estamos de passagem, apenas como forasteiros, porque passamos por um caminho, é um caminho no meio do mar das dificuldades, no mar do pecado, mas um caminho que o Senhor abriu para que nós pudéssemos passar em pés enxutos, com os pés
limpos. Estamos no mundo, mas não nos deixamos contaminar com o mundo. Por quê? Porque o Senhor, no meio do mar deste mundo louco, desenfreado que está por aí, o Senhor abre um caminho, mas você precisa estar com teu braço, a exemplo de Moisés, você precisa estar com teu braço erguido, para que o caminho mantenha-se aberto diante de você. E com certeza, quando você mantém o teu braço erguido, isso quer dizer que você está falando sim para o Senhor, sim para Deus, sim para a vontade do Todo-Poderoso. O Senhor abre, aplana os teus caminhos, limpa os teus caminhos e você passa com os pés limpos, com os pés enxutos em meio a este mar das dificuldades. Esta é a promessa de Deus, esta é a verdade do Senhor, este é o conselho de Deus para aqueles que querem chegar lá no reino celeste. Nos diz ainda Hebreus capítulo 12, versículo 11, segunda parte: porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Esta é a palavra de Deus para você. Esta é a palavra. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós nos deixamos envolver pela palavra de Deus, quando nós aceitamos a orientação, o conselho, a direção, a correção do Senhor, a Bíblia afirma que nós teremos uma vida diferente, que nós teremos uma vida de vitória, que nós teremos uma vida de realizações. A Bíblia afirma que nós teremos uma vida de solução, uma vida de alegria, uma vida de paz. Irmãos, essa é a promessa de Deus para nós. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos receberam como recompensa uma vida correta e de paz. Ouça, se nós abrirmos o nosso coração hoje, quando ouvimos a correção do Senhor, se nós abrirmos o nosso coração, se nós nos deixarmos envolver pela direção do Todo-Poderoso, se nós nos deixarmos envolver pela direção do Pai, nós teremos uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de paz, porque esta é a promessa do Senhor para todos os que creem. Mas ouça que eu vou falar para você, meu irmão. Tudo depende de uma tomada de posição neste mundo. Eu preciso querer Jesus, eu preciso querer Jesus, eu preciso sonhar com Jesus, eu preciso desejar Jesus, eu preciso querer Jesus mais do que qualquer outra coisa sobre a face da terra. O interessante é que nessa terra, meu irmão, muitas vezes o povo de Deus deseja um tanto de coisa, não é verdade? E nós temos visto isso com uma certa constância. As pessoas querem a prosperidade, querem a cura, querem o casamento, enfim, desejam tantas coisas, mas nem sempre as pessoas desejam Cristo Jesus. Nem sempre desejam Cristo como Senhor, como Salvador. Desejar Cristo como Senhor, como Salvador, meu irmão, é aceitarmos a orientação, aceitarmos a direção de Deus, nos encaixarmos nesta verdade, adequando a nossa vida à direção que nos é dada pelo Senhor. Se eu quero ter uma vida de paz, uma vida correta e de paz, como diz a palavra, se eu quero isto para a minha existência, é necessário adequar-me à vontade do Senhor, ouvir a correção de Deus, ouvir a direção do Todo-Poderoso. Isto é mandamento do Senhor para cada um de nós. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, deixarmos que esta voz entre no mais profundo do nosso ser e que seja guardada em lugar seguro, para que nada a retire, nada retire o conselho, nada retire a orientação, nada retire a direção de Deus da nossa existência. Quando o pecado chegar e bater a tua porta, lembre-se, você é do Senhor. Quando as dificuldades baterem a tua porta, lembre-se, você é do Senhor. Quando todas as portas se fecharem à tua frente, lembre-se,
você é do Senhor, você é do Senhor. Você tem alguém que batalha as tuas batalhas, você tem alguém que guerreia as tuas guerras, que tem prazer, alegria em te abençoar. Você tem alguém que está ao teu lado, você tem alguém que olha, que cuida, que zela, que dirige. É preciso, portanto, olhar e aceitar a direção do Senhor. Olhe, aceite a direção de Deus, aceite a direção de Deus, porque a palavra do Senhor leva-nos a um caminho de vida. A palavra de Deus, ela serve para corrigir-nos, para orientar-nos, para nos dar a direção, e essa direção leva-nos para caminhos de vida, caminhos de vida, caminhos de vitória em todas as áreas da nossa existência. Mas eu preciso aprender a ouvir a voz do Senhor. Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz do Senhor, ouça com atenção, ouça-me, porque você ouvindo o que estou falando para você, ouvirás também a voz do Senhor. Para ouvir a voz do Eterno, você tem que se adequar àquilo que Ele deseja para a tua existência. A santidade é uma das bases, mas também para que você possa desenvolver a tua vida santa, a tua vida de comunhão com o Senhor. Necessitas ler a palavra, meditar na palavra, é preciso comer a palavra, tens que alimentar-se da palavra, leia a palavra, coma a palavra, encha-se com a palavra de Deus. Irmãos, decore a palavra, estude a palavra, assimile a palavra, envolva-se e deixe-se envolver pela palavra do Senhor. É fundamental. Eu preciso conhecer a Deus para que meus passos sejam corretos. Eu preciso conhecer o Senhor e a Bíblia, nela encontro este conhecimento. É na Bíblia que eu encontro o conhecimento, qual a forma correta de agir, qual a forma correta de andar na presença do Senhor. É necessário ler a Bíblia? Sim, por quê? Porque nela eu vou encontrar todas as orientações para que eu desenvolva uma vida de acordo com os princípios divinos. Na verdade, a Bíblia é o nosso único manual de fé. Nosso manual de fé. Nela encontramos tudo o que necessitamos para que tenhamos uma vida de comunhão verdadeira com o Senhor. É lermos a palavra e praticarmos a palavra. É lermos a palavra e vivenciarmos a palavra. É lermos a palavra e acatar as suas orientações, porque são orientações que vêm do coração de Deus, são orientações que vêm do Senhor, são orientações que vêm através do Espírito Santo para os nossos corações. Mas ler a palavra, sim, é um dos passos importantes, fundamentais, mas também a oração é extremamente necessária. Uma vida que não ora, um ser humano que não ora, um homem que não ora, um jovem que não ora, uma mulher que não ora, uma pessoa que não ora, impossível que esta tenha comunhão com o Senhor. A oração é o diálogo que nós travamos com o Todo-Poderoso. Quando nós oramos, nós conversamos com o Senhor. Quando nós oramos, nós falamos com o Todo-Poderoso. Contamos as nossas histórias para o Senhor. As nossas necessidades são apresentadas através da oração. As nossas alegrias são compartilhadas com Deus também através da oração. Orai sem cessar é uma das recomendações da palavra. Orai sem cessar. Uma vida de comunhão, ela precisa de leitura da palavra, necessita de oração. Se não houver esses dois pilares, com certeza impossível comunhão verdadeira com o Senhor. É por isso, irmãos, que muitos estão se dando muito mal na caminhada, decepcionados com Deus, decepcionados com o Espírito Santo, decepcionado com Jesus Cristo, decepcionado com o cristianismo. Por quê? Porque não se deixaram envolver pelos pontos fundamentais, não praticaram os pontos fundamentais da nossa fé, que é conhecer o Senhor, viver em santidade, conhecer o Senhor, viver em santidade e desenvolver comunhão com Ele. Se nós assim não fizermos, impossível que nós tenhamos vitória, impossível que nós sejamos vencedores e, consequentemente, vamos nos afastar do Senhor
e o conhecimento será apenas intelectual, um conhecimento intelectual, mas aquele conhecimento que tem azeite, que tem unção, ele some da nossa vida. Se você está assim, desta forma, um tanto decepcionado com Cristo, porque você não recebe as bênçãos, porque você não vê o milagre do Senhor, você não experimenta o prazer, o ardor, a alegria, o calor do Espírito Santo, olhe, talvez você não esteja vivendo princípios do Senhor. E a palavra de Deus hoje para a tua vida é de correção. A palavra de correção, e esta palavra de correção diz que você deve voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor é amar a Cristo acima da tua própria vida. É amar Jesus acima de todas as coisas. É mortificar os teus interesses pessoais. Mortificar a tua carne. Mortificar a tua velha natureza. Mortificar aquilo que satisfaz a Satanás na tua existência. E abraçar Jesus e falar para Jesus: entra na minha existência, Jesus, porque eu quero que tu faças morada dentro do meu coração. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero que haja dentro do meu interior, dentro do meu ser, uma fogueira que arde, uma chama que arde continuamente, mas arde de prazer pela tua presença, arde de alegria por estar na tua presença, arde de satisfação com a tua obra, arde de satisfação em ser teu servo. Muitas vezes as pessoas não têm orado assim, irmãos. A vida cristã de muitos tem como base o interesse. É o interesse pelas finanças, pela prosperidade, pela cura, pelo casamento, entre outros interesses. Vão à igreja em busca dessas coisas. Vivem em busca destas coisas. Mas esquecem que primeiro é necessário buscar o Senhor acima de tudo. Buscar a Deus é amá-lo acima de todas as coisas, vivenciá-lo e viver em santidade. Se não for dessa forma, impossível que você tenha comunhão e que haja uma vida correta e de paz no teu coração. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. É fato. A correção muitas vezes nos entristece, mas é uma tristeza que nos traz para o caminho, é uma tristeza que nos traz para a presença do Senhor, é uma tristeza que nos resgata de Satanás, das unhas de Satanás, e nos traz para o reino de luz. Irmãos, é a satisfação que nós teremos por estar na presença do Senhor. E imediatamente, talvez, seja difícil você acatar essa situação, você aceitar o teu estado, e você pode até achar ruim, ficar triste, ficar assim, sei lá como é que é, não é? Sim, é possível que você esteja nesse estado hoje, mas quando você abraça a verdade do Senhor, quando você abraça a correção do Todo-Poderoso, aí vem a segunda parte de Hebreus capítulo 12, versículo 11. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Portanto, a você que ouve esta palavra, aceite a correção do Espírito Santo do Senhor. Volte-se para o Senhor, volte-se para o Senhor. Ame o Senhor acima de todas as coisas, santifique a tua vida. Coma a palavra, viva princípios divinos que estão na palavra do Senhor para serem praticados. Quando nós abraçamos esses princípios, praticamos esses princípios, uma vida verdadeira nós vamos viver, uma vida verdadeira nós teremos, uma vida verdadeira nós teremos. É preciso experimentar. Só experimentando para saber o que é isso. Só experimentando. A vida com Cristo Jesus é uma realidade um tanto difícil de ser contada. Um tanto difícil, mas quando nós experimentamos, aí sim, veremos na prática o quão maravilhoso, o quão extraordinário é estar na presença do Senhor. Mas uma coisa eu posso afirmar para você. Talvez não consigamos passar esse sentimento para você, sei lá, talvez você não consiga ver. Você neste momento, a tua mente está tão fechada que você não consegue ver esse prazer, não consegue mensurar essa alegria. Não se preocupe, mergulhe de cabeça na palavra,
Mergulhe de cabeça na palavra do Senhor, jogue-se nos braços de Cristo. Não se preocupe, jogue-se nos braços de Cristo Jesus. Esse é o passo de fé que você precisa dar, é o passo de fé para que a bênção de Deus se materialize, para que a bênção do Senhor venha sobre você. Confesse teu pecado, arrependa-se, confessa teu pecado, fale para Jesus: Jesus, eu quero te servir, eu quero te experimentar, eu quero ser teu, eu quero vivenciá-lo, eu quero ser santo. E verás que o Espírito de Deus honrará o teu pedido, virá sobre você, moverá no teu coração, te dará consciência de pecado, confessarás o pecado e serás liberto, resgatado no sangue de Cristo Jesus. Essa é a promessa de Deus para a tua vida, é a correção do Senhor, para a tua vida. Ouça a correção de Deus e abrace o Senhor como Salvador da tua vida. Amém? Que essas palavras, que sejam elas úteis, para que você entenda que bom e necessário é estarmos na presença do Senhor. Fomos para isso criados, para honrar e glorificar o Senhor. Que você honre e glorifique a Deus com a tua existência, com a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor repouse sobre a tua vida, que a misericórdia do Eterno seja constante sobre a tua existência, em nome de Jesus. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Esta é a mensagem número 351.